Uma ponta de presunção mal disfarçada contorceu os lábios da mãe. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu sua postura rígida sem oferecer qualquer gesto de boas-vindas. Eu baixei o olhar e, com a voz ligeiramente trêmula como eu havia praticado, disse: Tenho passado por um período difícil, mãe. Perdi meu apartamento e não tenho para onde ir agora. Eu estava esperando poder ficar aqui por um tempinho apenas até conseguir um emprego e me reerguer. Meus pais trocaram um olhar longo e significativo. E eu podia praticamente ouvir as engrenagens de suas mentes girando, calculando o custo da minha presença. Finalmente, o pai limpou a garganta. Bem, ele disse a voz hesitante, mas firme. Eu suponho que poderíamos deixar você ficar, mas você terá que pagar aluguel, $800 por mês. E você vai trabalhar pela casa. A mãe acrescentou rapidamente o tom dela afiado, como uma empregada. Não estamos administrando uma caridade aqui, sabe? Eu assenti, mantendo os olhos baixos para esconder o lampejo de raiva que eu sabia que me trairia. Eu entendo. Obrigada, murmurei. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, passos ecoaram na escada, e minha irmã Bia apareceu com um homem que presumi ser seu marido. Aos 29 anos, Bia parecia quase exatamente como eu me lembrava dela, exceto por uma dureza gravada ao redor de seus olhos que não estava ali antes. O rosto da mãe se abriu em um sorriso frio e triunfante quando ela me viu. Ora, vejam só quem veio rastejando de volta. Ela zombou. Eu sabia que você viria implorar mais cedo ou mais tarde. E eu não respondi à sua provocação. Em vez disso, virei-me para a mãe. Onde vou ficar? A mãe me levou pela casa até o que costumava ser um quartinho de bagunça, no canto mais distante do primeiro andar. Ela empurrou a porta revelando um espaço minúsculo e apertado contendo apenas um catre, uma mesa bamba e uma cadeira. Este é o lugar mais adequado para você, ela declarou. Notei que ela não usou a palavra conveniente, como sempre fazia ao descrever o quarto de Bia. Eu dei um passo em direção ao quarto, pronta para pousar minha pequena bolsa com pertences, quando a mão da mãe disparou e agarrou meu braço. Espere, arregace as mangas, quero ver seus braços. Eu entendi imediatamente. Eles achavam que eu poderia ser uma viciada em drogas. Lentamente puxei minhas mangas para cima, virando cuidadosamente meus pulsos para baixo para esconder meu relógio caro e minha manicure meticulosamente feita. A mãe inspecionou meus braços de perto, procurando por marcas de agulha. Satisfeita, ela assentiu secamente e me soltou. O jantar é às 6, não se atrase. Eu perguntei, incapaz de manter um toque de amargura fora da minha voz. Assim que saíram, fechei a porta e sentei pesadamente no catre que gemeu sob meu peso. Olhei ao redor do quarto sombrio e pensei em como eu havia chegado até ali. Não era porque eu estava desesperada ou sem teto. Eu estava ali porque alguns dias antes tive um sonho vívido com minha tia, Cecília, irmã da mãe, que havia morrido de câncer 15 anos antes. No sonho, ela me implorou para me reconciliar com minha família. Tia Cecília tinha sido a única que sempre me mostrou amor verdadeiro nesta casa. Quando estava morrendo, ela fez a mãe prometer usar parte de sua herança para a educação de Bia e a minha. Mas quando chegou a hora da faculdade, meus pais alegaram que o dinheiro havia acabado e eles só tinham o suficiente para a educação de Bia. Eles a escolheram, assim como sempre fizeram. Bia era a filha de ouro, aquela que ganhava roupas novas enquanto eu ganhava roupas de segunda mão, aquela cujas conquistas eram celebradas enquanto as minhas eram ignoradas, aquela em quem sempre acreditavam em qualquer disputa. Quando protestei sobre o dinheiro da faculdade, salientando que eles haviam prometido à tia Cecília, eles me chamaram de ingrata e me expulsaram. Eu tinha 18 anos e estava assustada e sozinha. Fiquei na casa de amigos, trabalhei em vários empregos e, eventualmente, mudei-me para outro estado. Economizei o suficiente para me matricular em uma faculdade pública, pegando empréstimos estudantis para o resto. Trabalhei mais do que jamais pensei ser possível estudando à noite, enquanto mantinha empregos durante o dia. Agora, 10 anos depois, eu era a diretora executiva de uma grande empresa de construção aqui para abrir uma nova filial. Eu tinha meu próprio apartamento, um carro caro e uma casa de férias. Eu havia conseguido apesar deles, não por causa deles. Mas aquele sonho com a tia Cecília havia me abalado. E se meus pais tivessem mudado? E se a reconciliação fosse possível? Então eu havia arquitetado este plano para ver se eles haviam mudado para lhes dar mais uma chance. Olhando ao redor do quartinho de bagunça em que me colocaram e ouvindo a risada de Bia flutuando pelo corredor, eu estava começando a achar que tinha minha resposta. Mas eu lhes daria uma semana. Uma semana para me mostrar se havia algo que valia a pena salvar ali. A semana de sacrifício. A primeira semana na casa de meus pais foi exatamente o castigo que eles pretendiam que fosse. A mãe me acordava às 5h30 todas as manhãs batendo na minha porta. Levanta o café da manhã, precisa estar pronto até às 6h30. Ela latia através da madeira fina.
Eu me arrastava para fora do catre desconfortável, que deixava minhas costas doloridas, e me arrastava para a cozinha para preparar o café da manhã para todos. O pai queria seus ovos perfeitos, nem muito moles, nem muito firmes. Bia não comia nada com gordura visível. A mãe reclamava se sua torrada estivesse um pouco mais escura que o dourado. Eu cozinhava em silêncio, enquanto eles entravam e saíam nenhuma vez se oferecendo para ajudar. Depois que comiam, eu limpava a mesa e lavava a louça enquanto eles se preparavam para seus dias. Bia trabalhava em uma boutique local, o pai em seu escritório de contabilidade, e a mãe era voluntária na igreja quando não estava microgerenciando todos em casa. Não se esqueça de limpar os banheiros hoje, a mãe disse na minha segunda manhã, deixando um balde de produtos de limpeza aos meus pés antes de sair. E as janelas precisam ser lavadas. Eu assenti humildemente desempenhando meu papel. Assim que saíram, peguei uma das minhas roupas de negócios, que havia escondido na minha bolsa, enfiando-a em uma mochila junto com meu laptop. Eu disse a eles que estava procurando emprego, mas na verdade estava indo para preparar a abertura do novo escritório da minha empresa. O espaço de escritório temporário que eu havia alugado ficava a apenas 10 minutos de carro da casa de meus pais. Eu estacionava meu carro caro em uma garagem segura do outro lado da cidade e pegava o ônibus todos os dias para manter meu disfarce. Quando chegava ao escritório com minhas roupas de segunda mão, gastas, meu gerente regional Tom erguia as sobrancelhas, mas não dizia nada. Talvez ela seja uma daquelas pessoas ricas excêntricas. Ouvi um funcionário sussurrar para outro, sabe, tipo o Mark Zuckerberg usando a mesma camiseta todos os dias. Eu sorri para mim mesma. Se eles soubessem o verdadeiro motivo. Meus dias eram produtivos apesar da farsa. Conseguimos licenças, entrevistamos empreiteiros locais e iniciamos a estratégia de marketing para a abertura da filial. Certifiquei-me de agendar todas as minhas reuniões importantes durante o dia e deixava a papelada para as noites em meu quarto sombrio. Todas as noites, quando voltava para casa, minha família já estava jantando. Eles nunca esperavam por mim. No balcão havia um prato de sobras, geralmente as partes que ninguém queria: carne dura, vegetais cozidos demais, o fundo queimado de um cozido. Aí está o seu jantar, minha mãe dizia sem levantar os olhos. Já comemos. Você se atrasou. Eu agradecia educadamente, levava o prato para o meu quarto e imediatamente o jogava em um saco de lixo que mantinha escondido debaixo do catre. Eu nunca estava realmente com fome, tendo desfrutado de almoço e um jantar cedo em restaurantes agradáveis antes de voltar todas as noites. Na terceira noite, Bia me seguiu até meu quarto. Então, o que aconteceu com você? Ela perguntou, encostada na moldura da porta com os braços cruzados. Drogas, jogatina. Ou você é apenas muito estúpida para manter um emprego? Eu larguei meu prato e olhei para ela. Nada disso. Apenas tive azar, ela bufou. Ah, claro. Eu sempre soube que você acabaria assim. Mamãe e papai foram inteligentes em não desperdiçar dinheiro com a sua faculdade. Olhe como eu me tornei, ela gesticulou para si mesma. Casada, bom marido, bom emprego. E você... Ela acenou desdenhosamente para o meu redor. Apenas um fracasso, como todos nós previmos. Mordi a língua para não revelar a verdade. Como eu ganhava mais em um mês do que ela provavelmente ganhava em um ano, como meu apartamento tinha 3 quartos e uma vista da cidade, como eu havia quitado meus empréstimos estudantis anos atrás, e agora tinha uma carteira de investimentos saudável. Em vez disso, apenas dei de ombros. A revelação. À medida que a semana avançava, as alfinetadas se tornaram mais frequentes e cruéis. O pai, acidentalmente, derrubou meus poucos pertences várias vezes. A mãe constantemente me lembrava o quanto eu estava custando a eles por estar ali apesar de eu cozinhar e limpar de graça. Bia fazia questão de mencionar sua vida bem-sucedida, sempre que eu estava ao alcance da voz. Na noite de quinta-feira, eu estava sentada sozinha em meu quarto depois de mais um dia exaustivo de fingimento. Peguei meu telefone, um barato pré-pago que comprei para esta farsa, não meu smartphone real, e rolei pelas fotos que havia transferido da minha vida real, meu lindo apartamento, meu escritório com a vista, o gala de caridade, que eu havia frequentado no mês passado em um vestido de grife. Pensei na tia Cecília e seu último desejo de reconciliação familiar. Ela havia sido minha única aliada nesta casa. Quando eu tinha 15 anos e ela estava morrendo, ela fez a mãe prometer na frente de todos usar parte de sua herança para a educação de Bia e a minha. A mãe concordou chorando, segurando a mão de sua irmã. 3 anos depois, ela alegou que o dinheiro havia acabado bem a tempo da minha educação, mas não da de Bia. Eu me perguntei o que a tia Cecília pensaria agora vendo como eles me tratavam. Ela ainda iria querer que eu me reconciliasse com eles, ou ela entenderia que alguns relacionamentos não podem ser consertados, porque as outras pessoas não querem que eles sejam consertados. Na sexta-feira, eu havia tomado minha decisão.
Eles não haviam mudado. Se algo, eles haviam piorado, mais arrogantes, mais cruéis, mais presunçosos em sua crença de que eu não merecia nada, enquanto Bia merecia tudo. O experimento havia acabado. Saí do trabalho mais cedo naquele dia e parei no Shearwater, o restaurante mais caro da cidade. Pedi uma refeição extravagante para a viagem: filé mignon lagosta, thermidor vegetais assados com manteiga trufada, soufflé de chocolate e uma garrafa de champanhe que pedi para eles abrirem e colocarem em uma garrafa, alegando que era para uma festa surpresa. Quando cheguei em casa, todos estavam na sala assistindo TV. Passei por eles até a sala de jantar e comecei a arrumar a mesa com a comida que havia trazido. O cheiro os atraiu rapidamente. "O que é tudo isso?" O pai perguntou, olhando a comida com desconfiança. "Jantar", eu disse simplesmente. "Pensei que poderíamos comer todos juntos hoje à noite." Bia farejou "ai" e então olhou para mim com os olhos semicerrados. "Você roubou isso ou estava lavando pratos no Shearwater a semana toda em vez de procurar emprego?" Eu sorri calmamente. "Vamos sentar. Tenho algo para dizer a todos vocês." Enquanto eles tomavam seus lugares à mesa, olhando a comida gourmet com avidez, eu sabia que a hora da farsa havia terminado. Uma semana foi mais do que suficiente para confirmar o que eu já sabia. Eles não haviam mudado e nunca mudariam. A sala de jantar caiu em silêncio enquanto todos enchiam seus pratos com a comida gourmet que eu trouxe. Meu pai serviu-se generosamente do champanhe, sem se importar em me oferecer. A mãe e Bia trocaram olhares enquanto provavam a lagosta thermidor, seus olhos se arregalando com o sabor. Tomei um pequeno gole de água. Tenho algo a dizer a todos vocês. Depois do jantar, estou de partida. O garfo da mãe parou a meio caminho da boca. "De partida para onde você iria?" Encontrou algum cara com um lugar para morar. Os lábios dela se curvaram em um sorriso zombeteiro. "Ou talvez esteja indo para um abrigo para sem-teto." "Na verdade", eu disse calmamente, pousando meu guardanapo, "estou indo para o Grand Imperial Hotel." Houve um momento de silêncio atordoado antes que Bia explodisse em gargalhadas. "O Grand Imperial, aquele lugar custa tipo $500 por noite. Pare de nos fazer rir, Júlia." Eu peguei meu cartão de visitas do bolso, colocando-o sobre a mesa. Júlia Mendes, diretora executiva, Mendes Construções S.A. O pai pegou o cartão, os olhos se estreitando enquanto ele lia. "Isso é algum tipo de piada." "A piada", eu disse. "Fui eu aparecendo aqui com roupas de segunda mão, fingindo estar em má situação. Não estou sem teto nem desempregada. Estou aqui para abrir uma nova filial da minha empresa." Bia pegou o cartão do pai. "Isso é uma ótima pegadinha, Júlia. Você realmente nos enganou." Mas sua voz não tinha convicção enquanto ela olhava para as letras em relevo. "Não é uma pegadinha", eu respondi. "Sou a diretora executiva há 3 anos. Tenho meu próprio apartamento, um carro caro e uma casa de veraneio no interior." O rosto da mãe ficou pálido. "Mas por que você fingiria?" "Porque tive um sonho com a tia Cecília. Eu a interrompi. Ela me pediu para me reconciliar com todos vocês. Pensei que talvez depois de 10 anos vocês pudessem ter mudado. Que talvez pudéssemos começar de novo. Mas eu precisava ver quem vocês realmente eram primeiro." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de meu pai ficou de um tom alarmante de vermelho, enquanto a boca de minha mãe se abria e fechava como um peixe fora d'água. "Você estava nos testando." Bia finalmente gaguejou, sua voz aumentando. "Quem você pensa que é?" "Eu sou alguém que saiu de casa aos 18 anos sem nada", eu disse calmamente. "Alguém que trabalhou em vários empregos enquanto pegava empréstimos estudantis para pagar minha faculdade. Alguém que subiu de nível inicial a diretora executiva por meio de trabalho duro e determinação. E aparentemente, sou alguém que foi tola o suficiente para pensar que vocês poderiam ter se tornado pessoas melhores depois de todos esses anos." Levantei-me da mesa. "Mas vocês não mudaram. Ainda são as mesmas pessoas que sempre favoreceram Bia em relação a mim, que quebraram a promessa à tia Cecília sobre minha educação, que me expulsaram quando ousei apontar a injustiça. Se algo, vocês pioraram." "Agora espere um minuto." O pai começou, mas eu levantei a mão. "Não. Chega de esperar. Dei a vocês uma semana do meu tempo. Cozinhando suas refeições, limpando sua casa, ouvindo seus insultos. Isso é mais do que suficiente." Fui ao meu pequeno quarto e peguei minha bolsa escondida com minhas roupas e pertences reais. Quando voltei para a sala de jantar, todos estavam de pé chocados e confusos. "Você não pode simplesmente ir embora assim", a mãe disse, a voz de repente suave. "Somos sua família." "Vocês não têm sido minha família desde o dia em que me disseram que tinham dinheiro para a educação de Bia, mas não para a minha", eu respondi. "Quando vocês a escolheram em vez de mim, como sempre fizeram." Fui em direção à porta da frente, mas a mãe segurou meu braço. "Júlia, por favor, podemos resolver isso. Sentimos muito." Não sentem", eu disse gentilmente, removendo a mão dela. "Vocês sentem muito por não saberem que eu era bem-sucedida. Vocês sentem muito por terem perdido a chance de se beneficiar do meu sucesso.
mas vocês não sentem muito por como me trataram. Nem naquela época, nem nesta última semana. Abri a porta e virei-me uma última vez. Adeus, não tentem me contatar. O ar fresco da noite pareceu purificador enquanto eu me afastava da casa, ouvindo a porta bater atrás de mim. Entrei no Uber que havia chamado e instruí o motorista a ir para o Grand Imperial Hotel. Ao fazer o check-in, meu telefone começou a vibrar com notificações. Eles estavam ligando para o número do meu cartão de visitas exatamente como eu esperava. Silenciei o telefone e peguei o elevador para minha suíte. Uma vez lá dentro, chutei os sapatos de segunda mão gastos e tomei um longo e quente banho, lavando os últimos vestígios da minha semana naquela casa. Envolvida no roupão macio do hotel, finalmente verifiquei minhas mensagens. Havia 6 mensagens de voz e 12 mensagens de texto de meus pais e de Bia. Ouvi a primeira mensagem de voz. Júlia é a mãe. Por favor, nos ligue de volta. Sentimos muito por como as coisas aconteceram. Nós sempre te amamos. Por favor, nos dê outra chance. A próxima era do pai. Júlia, aqui é seu pai. O que aconteceu esta noite foi um mal-entendido. Não tínhamos ideia do seu sucesso. Estamos orgulhosos de você de verdade. Ligue para nós de volta. A mensagem de Bia foi a mais reveladora. Ei, Júlia. Olha, eu não quis dizer o que disse sobre você ser um fracasso. Eu só fiquei surpresa, todos nós ficamos. Eu senti sua falta, sabe? Todas aquelas piadas, eu só estava brincando. Estávamos tentando te dar uma lição por ter fugido aos 18. Me ligue de volta, ok? Apaguei todas as mensagens sem ouvir o resto. A nova aurora. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me mais leve do que nos últimos dias. Pedi serviço de quarto, desfrutei de um café da manhã tranquilo. E então vesti minhas roupas normais. Um terno sob medida e saltos, que custavam mais do que meus pais alegavam que eu lhes devia por um mês de aluguel. No escritório, fui recebida com respeito pela minha equipe. Ninguém questionou minha autoridade ou menosprezou minhas conquistas. Ninguém me tratou como se eu valesse menos do que qualquer outra pessoa. Os empreiteiros estarão prontos para iniciar as obras no próximo mês, Tom relatou durante nossa reunião matinal. Estamos dentro do prazo e do orçamento. Assenti fazendo anotações. Excelente. Ficarei na cidade nas próximas semanas para supervisionar a montagem inicial. Quando a reunião terminou, senti uma sensação de satisfação. Esta filial seria um sucesso como todas as outras que eu havia ajudado a estabelecer. Meu trabalho aqui era importante e valorizado. De volta ao meu quarto de hotel naquela noite, pensei na tia Cecília e em seu desejo de reconciliação familiar. Esperava que ela entendesse que eu havia tentado. Eu lhes havia dado a chance de mostrar que haviam mudado, mas eles falharam espetacularmente nesse teste. Liberdade conquistada. As 4 semanas seguintes voaram enquanto eu me dedicava ao trabalho. Cada dia era repleto de reuniões, visitas a obras e preparativos para a abertura da filial. Fiquei no Grand Imperial o tempo todo desfrutando dos luxos que havia conquistado com anos de trabalho árduo. Chega de quartinho frio com catre rangente, chega de sobras de jantar, chega de insultos disfarçados de brincadeiras familiares. Meus pais tentaram me contatar por todos os canais possíveis. Eles apareceram no meu escritório 2 vezes, mas a segurança tinha instruções para não deixá-los entrar. Eles enviaram e-mails que foram direto para minha caixa de spam. Eles até tentaram me contatar pelas redes sociais criando novas contas quando bloqueei as antigas. Bia foi a mais persistente. Ela deixou bilhetes manuscritos na recepção do hotel, enviou flores para meu escritório e, uma vez até, esperou no saguão de um restaurante onde eu estava almoçando a negócios. Júlia, por favor, ela disse, aproximando-se da minha mesa. Apenas nos dê 5 minutos. Eu simplesmente sinalizei para o maître, que prontamente a acompanhou para fora. Meu companheiro de almoço, um potencial empreiteiro, ergueu uma sobrancelha. Drama familiar, eu expliquei brevemente. Não vale a pena discutir. Ele assentiu compreensivamente. Tenho um irmão com quem não falo há 15 anos. Às vezes a distância é a única solução. Uma noite, enquanto eu revisava plantas na minha suíte de hotel, recebi uma ligação de um número familiar. Era minha prima Karina. Ela era filha do irmão da minha mãe, a única pessoa da família com quem eu havia mantido contato esporádico ao longo dos anos. Ela simpatizava com minha situação, mas era 8 anos mais nova que eu e ainda era criança quando saí de casa. Oi, Karina, como você está? Estou bem. Ouça, pensei que você deveria saber o que está acontecendo com a família. Eles estão dizendo a todos que você é ingrata e gananciosa. A tia Márcia e o tio João estão dizendo que você ficou rica, mas se recusou a ajudá-los. A mãe está dizendo às pessoas que você ficou muito importante e esqueceu de onde veio. Eu ri suavemente. Claro que estão. Isso não te incomoda? Karina perguntou. Eles estão arruinando sua reputação na cidade. Ninguém cuja opinião eu valorize acreditaria neles.
eu respondi, e eu nem moro mais aqui de qualquer forma. Bem, eu disse a eles que estavam cheios de besteira, Karina disse desafiadoramente. Eu disse a eles que tenho mantido contato com você por anos e que você pagou meus livros didáticos no semestre passado, quando o pai perdeu o emprego. Depois de desligar, fui até a janela e olhei para a cidade onde havia crescido. Daquela altura, parecia pacífica, quase idílica, mas agora eu sabia melhor. O adeus definitivo. No dia seguinte, visitei o túmulo da tia Cecília. O cemitério estava silencioso, apenas o som das folhas farfalhando na brisa suave. Coloquei flores em sua lápide e sentei no pequeno banco próximo. Tia Cecília, eu disse suavemente. Eu voltei e dei a eles uma chance assim como você pediu no meu sonho, mas eles não mudaram. Se algo, eles estão piores. Uma brisa quente de repente me envolveu e fechei os olhos. Naquele momento senti uma sensação de paz me invadir. Talvez a tia Cecília entendesse. Talvez ela estivesse me dando permissão para seguir em frente. Fiquei lá por quase 1 hora pensando no passado e no futuro. Quando finalmente me levantei para sair, senti-me mais leve de alguma forma. O fardo da obrigação familiar que me pesava desde aquele sonho havia desaparecido. Eu estava livre. 2 dias depois, iniciamos as obras do novo escritório. Era um dia claro e ensolarado perfeito para a cerimônia. Líderes empresariais e políticos locais compareceram ansiosos para receber uma grande empresa em sua cidade. Fiz um breve discurso sobre crescimento e investimento comunitário, tomando cuidado para evitar qualquer referência pessoal à minha conexão com a cidade. Enquanto posávamos para fotos com as pás cerimoniais, avistei-os na beira da multidão, meus pais e Bia, observando com expressões ilegíveis. Não os reconheci, continuando com minhas obrigações profissionais como se fossem apenas outros espectadores. Naquela noite, arrumei minhas malas. A filial estava oficialmente inaugurada com uma gestão local competente e pronta para operar sem minha presença diária. Meu trabalho ali estava feito. Ao fazer o check-out do hotel, a recepcionista me entregou um envelope. Isso foi deixado para a senhora esta manhã, senhora Mendes. Dentro estava uma carta da minha mãe. Quase a joguei fora sem ler, mas a curiosidade me venceu. Era curta. Júlia, sabemos que não merecemos seu perdão. O que fizemos a você foi errado tanto 10 anos atrás quanto quando você voltou. Não podemos mudar o passado, mas queremos que você saiba que estamos orgulhosos do que você realizou, mesmo que não tenhamos participado disso. Se você decidir nos dar outra chance, nossa porta está aberta. Com amor, mãe. Dobrei a carta e a guardei na minha bolsa, não porque pretendia responder, mas porque representava a coisa mais próxima de uma admissão honesta que eu já havia recebido deles. Não era o suficiente, nem de perto o suficiente, mas era algo. Meu motorista carregou minha bagagem no carro e dei uma última olhada na cidade antes de entrar. Houve um tempo em que eu havia imaginado um retorno triunfante aqui, mostrando a todos que duvidaram de mim o que eu havia conquistado. Mas a realidade havia sido diferente, melhor em alguns aspectos, pior em outros. Enquanto dirigíamos em direção à rodovia que me levaria de volta para minha casa de verdade, meu telefone tocou com uma mensagem de Tom. Operações da filial correndo bem. A equipe agradece sua liderança. Eu sorri. Este era meu legado nesta cidade. Não os relacionamentos familiares desfeitos, mas um negócio próspero que proporcionaria empregos e oportunidades por anos. Isso era algo para se orgulhar. 3 horas depois, entrei no meu espaçoso apartamento, chutei meus saltos e soltei um suspiro de contentamento. O ambiente familiar me acolheu de volta. Este era o lar, o lugar que eu havia construído para mim mesma, não o lugar que me havia rejeitado. Servi-me uma taça de vinho e me acomodei na minha varanda, observando as luzes da cidade piscarem abaixo. Meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de Karina. Chegou em casa bem. Acabei de chegar, eu respondi. Obrigada por perguntar. Amo você, prima. Ela respondeu, também te amo. Eu digitei e realmente senti isso. Guardei meu telefone e contemplei o céu noturno. 10 anos atrás, eu havia saído da cidade com nada além de determinação e mágoa. Agora eu estava voltando para minha vida com algo mais fechamento. Eu havia tentado me reconciliar com minha família. E descobri que às vezes a melhor família é aquela que você cria para si mesmo. Lição valiosa. Esta história destaca da importância da autoestima e da coragem para priorizar seu bem-estar, mesmo que isso signifique se afastar de relacionamentos familiares tóxicos. Às vezes, o desejo de reconciliação se choca com a realidade de comportamentos inalterados, e a verdadeira força reside em reconhecer quando criar sua própria vida plena, independente daqueles que consistentemente a diminuem. Quais são os seus pensamentos sobre a decisão de Júlia? Você já enfrentou uma situação semelhante? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você gostou desta história, por favor, inscreva-se em nosso canal para mais narrativas envolventes.